Boa noite a todos. Boa noite a todos. Declaro aberta a 142ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno-Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos presentes. Sejam bem-vindos. Ata da 141ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno-Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 7 dias do mês de abril de 2016, às 19 horas, no recinto de sua sede, situado na rua Passos Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Vinícius Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno-Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa, senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Vinícius Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 004/2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei número 004/2016 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 005/2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão o vereador Antônio Marcos Martins e a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá justificaram seus votos. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 005/2016 foi aprovado em turno 1, em segundo turno, por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 013/2016, que concede revisão geral aos servidores públicos do quadro pessoal da Prefeitura do município de Bueno-Brandão, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizado na palavra os vereadores José Raimundo de Castro, Cláudia Cristina de Lima Sá, Antônio Marcos Martins e João Francisco da Silva. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 013/2016 foi aprovado. Em primeiro turno, por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 014/2016, que concede a revisão geral dos subsídios prefeito e vice-prefeito ao ano 2016, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão o vereador José Raimundo de Castro justificou seu voto ao projeto. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar 014/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 015/2016, que concede revisão geral anual aos subsídios dos diretores equivalentes a secretários municipais de Bueno-Brandão, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins falou sobre a justificativa do projeto de lei número 015/2016. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 015/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 019/2016, que dispõe sobre a criação de cargo público de controlador interno, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizando
Utilizaram da palavra os vereadores José Raimundo de Castro, Cláudia Cristina de Lima Sá, Antônio Marcos Martins e Maria Helena de Bornóis Santos. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 019/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 006/2016, que dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário do Estado Municipal da Praça do Terminal Rodoviário de espaços públicos, bairros, ruas e estabelece outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizar a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, vereador José Raimundo de Castro e João Francisco da Silva. Em seguida, o vereador Antônio Marcos Martins, conforme o artigo 215 do Regimento Interno, requereu o sobrestamento da votação do projeto de lei número 006/2016 pelo prazo máximo de 15 dias. Ato contínuo. Colocado em votação, o requerimento do vereador Antônio Marcos Martins foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei números 004/2016, 005/2016, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final, nesta mesma reunião. E solicitou a presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final, o que foi feito. Lidos e a seguir colocado em votação, em discussão e votação, cada um por sua vez, o parecer de redação final do projeto de lei número 004/2016 e o parecer de redação final do projeto de lei número 005/2016 foram aprovados por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que informou que no dia 6 de abril do corrente ano, a Câmara Municipal deu início ao serviço de emissão de carteira de entidade e comentou sobre as dificuldades na contratação do referido serviço. Em seguida, o senhor presidente, em conformidade com o disposto no artigo 77 do Regimento Interno, solicitou a vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão, o que foi feito. A contínuo, de posse da palavra, leu o ofício número 0029/2016 do deputado Ulisses Gomes, endereçado ao prefeito municipal. Comentou ainda sobre as academias ao ar livre. Em seguida, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá solicitou ao vereador Joaquim Filho Simões Filho que reassumisse a presidência. Também utilizou da palavra o vereador José Raimundo de Castro. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 7 dias do mês de abril de 2016. Em tempo. Na ata da reunião anterior, onde se lê, aos 7 dias do mês de abril de 2016, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 24, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Leia-se. Aos 31 dias do mês de março de 2016, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Brandão. Conste ainda que, onde se lê, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 7 dias do mês de abril de 2016, leia-se. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 31 dias do mês de março de 2016. Conste ainda que, onde se lê, antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que falou sobre a estrada municipal Campo Bicho, principalmente
principalmente sobre o trecho localizado em frente à antiga escola do bairro Ponte Alta. O vereador Antônio Marcos da Silva ainda fez questionamento ao vereador Daniel da Silva sobre o uso dos carros oficiais, leia-se. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que falou sobre a rodovia municipal Campo Místico, principalmente sobre o trecho localizado em frente à antiga escola do bairro Ponte Alta. O vereador Antônio Marcos Martins fez questionamento ao vereador Antônio Daniel da Silva sobre o uso de carros oficiais. Data reta. Todos de acordo? Sim. Não está aprovado. Leitura pela primeira secretária da correspondência recebida. Brandão, 11 de abril de 2016. Assunto: retirada do projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência para solicitar a essa egrégia Casa de Leis a retirada do projeto de lei que dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário do Estado Municipal, da praça, do terminal rodoviário e espaços públicos, bairros, ruas, que estabelece outras providências. Tal solicitação deve ao fato da necessidade de adequações ao referido projeto, certo de contar com a compreensão e colaboração de Vossa Excelência, reitero-lhe expressões de elevada consideração. Danilo Amanso Roberto Costa, prefeito municipal. Bueno Brandão, 14 de abril de 2016. Retirada de projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência para solicitar a essa egrégia Casa de Leis a retirada do projeto de lei que altera a redação do caput do artigo 1º da Lei número 2057, de 23 de dezembro de 2015. Tal solicitação deve-se ao fato da necessidade de adequações ao referido projeto, certo de contar com a compreensão e colaboração de Vossa Excelência, reitero expressões de elevada consideração. Danilo Amanso Roberto Costa, prefeito municipal. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte, da reunião passa a segunda parte. Termina? Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 013/2016, que concede a revisão geral aos servidores públicos do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Bueno Brandão. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 013/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença. Só para esclarecer o fato que semana passada o senhor Luiz se encontrava, mas vocês não estavam na reunião semana passada. Essa questão, quando a gente tem aí dentro do projeto, concede revisão geral aos servidores públicos do quadro pessoal da Prefeitura, soa como um aumento nesse caso. É somente uma adequação ao índice nacional de preço ao consumidor. Porque quando a gente votou esse projeto em fevereiro, veio com 11,28%. E o NPC atual é de 11,30%. Então houve esse erro por parte do Executivo e isso tem que ser melhorado, tem que ser consertado, tem que ser sanado esse problema, essa deficiência. Então, na verdade, está só ajustando-se para o 11,30%. Essa diferença de 0,02% aí que teve. Porque a Câmara, quando ela fez o reajuste para os seus funcionários, para os vereadores, para o subsídio dos diretores e para o subsídio do prefeito e vice-prefeito, foi 11,30%. Assim, de tratamento igualitário, até naquela oportunidade que mantém essa questão, né? Agora veio a corrigir essa diferença. Mas também é só para deixar bem claro. E aquela lei que votamos no final de fevereiro, ela está sendo revogada. Então, passa a vigorar os 11,30% e não mais os 11,28%.
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 013/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 013/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 013/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 014/2016, que concede a revisão geral dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do ano de 2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 014/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Não. Não. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 014/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 014/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 014/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 015/2016, que concede revisão geral anual aos subsídios dos diretores equivalentes às secretárias municipais de Bueno Brandão. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 015/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 015/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 015/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 015/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 019/2016, que dispõe sobre a criação de cargo público de controlador interno. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 019/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente, A palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. mas uma forma de esclarecimento também, até porque tem segundo turno. Quando se lê novamente a emenda do programa que fala criação do cargo na atual situação que se encontra, né, até antes da reunião teve a questão da PAI, que já vem se arrastando aí há 3, 4 semanas, né? Soa de uma maneira até incoerente. Cria-se um cargo na altura do campeonato e ao mesmo tempo quer-se enxugar as despesas do município, principalmente trabalhando, querendo atuar na parte de educação do município também, que vai ser uma defesa para o próximo projeto de lei que vem a ser votado. Mas a gente deve lembrar que essa questão da criação do cargo, e é importante deixar bem claro que é de provimento efetivo, esse cargo deve ser ocupado por pessoas efetivas do quadro do Executivo Municipal. Ele já vem determinações na Constituição Federal e na Constituição Estadual de Minas Gerais. Então, por base legal, temos a obrigação de votar sim, como foi por unanimidade em primeiro turno. Pode até questionar-se a questão do valor, do impacto orçamentário que vai gerar ao município. Que, eu nem vou abrir, deixa eu dar uma olhada aqui, se não me engano, 20 mil, 21 mil ao ano, anual. No entanto, a gente deve
também faltar a questão das atribuições de um controle interno. O controle interno ele veio para fiscalizar as próprias ações do Executivo, internamente, porque externamente é a nossa função. Então a Câmara de Vereadores faz o controle externo e o controlador, como a própria denominação já indica, controle interno. Se olharmos na própria justificativa do projeto, a mesma menciona R$ 19.477,36. Obrigado. Ele menciona que, por exemplo, evita desperdícios. E é verdade, o controle interno ele também visa a evitar os desperdícios. Ou seja, ele é autossuficiente. Um controle interno de qualidade, ele vai ajudar a prefeitura a economizar. Então, ele é totalmente cabível nesse sentido. Tanto é que cabível que a Câmara Municipal, quando ela promoveu o concurso público, o cargo de controlador interno, que era de confiança, passou a ser efetivo. E a Câmara hoje tem um funcionamento muito mais hábil do que anteriormente. Não que anteriormente não tinha a sua agilidade. No entanto, não era um cargo específico, sim um cargo formado em uma comissão. O que queremos ou não, surge certas divergências sobre qual a aplicação da legislação, sobre o funcionamento em si da Câmara. Vejo que um órgão do tipo do Executivo, que tem uma gama muito maior de funcionários, atitudes muito mais amplas, apenas um funcionário no controle interno talvez não seja suficiente. Temos departamentos tão complexos, Departamento de Educação, Departamento de Saúde, Departamento de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, chefia, no caso, divisão de lançamento, tributação, fiscalização fazendária e assim por diante. Vamos aí elencar várias outras, o Departamento de Turismo, o Departamento de Cultura. Então, é um início. Agora, devemos lembrar que para ele ser autossuficiente, a pessoa que vai ingressar nesse cargo tem que ter ampla competência. Por quê? Eu chego e apontar o dedo, você está fazendo de forma errônea, de forma errada, não é fácil. Porque se temos uma cultura de fazermos da maneira que queremos e não observarmos a legislação, quando isso vem a colocar a contrariedade, o contraditório, vai ferir aquilo que é feito. Então isso leva um tempo também para adequar-se. Mas nada que aquilo que não é cotidiano, mas errôneo, não possa ser mudado. Toda mudança gera um certo conflito, seja em qual área for, principalmente na área pública, que infelizmente temos muitos maus costumes. O Brasil ainda é gerado e gerido por maus costumes, nesse sentido. Mas vejo o projeto de lei legalmente obrigatório pelas constituições e também por ser autossuficiente, entendo que a criação do cargo público nesse momento possa até ser discutível, mas é algo que também possa ser suplantado com as ações da pessoa que ingressar nesse cargo. Então, o voto favorável de minha parte é quase uma obrigação. A palavra à vereadora Cláudia Cristina Gonçalves. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Meus cumprimentos aí ao presidente da Câmara e à primeira secretária Selena Veiga, aos demais colegas e a todos, sejam todos bem-vindos, o pessoal da paz, professores, funcionários, também os funcionários da Câmara, o Wilson, sejam bem-vindos, é um prazer estar recebendo. Lógico, vou votar sim, eu voto favorável, porque já votei no primeiro turno, É inquestionável a importância do controle interno, não entendo que só agora que está se criando mandando esse projeto para nós, há quantos anos já vem se cobrando esse cargo e só agora está criando ainda não vai para concurso ainda, veja bem, ainda não vai para concurso. Então veja a importância do controle interno. Assim que entrei aqui, como presidente, eu 2 vezes fui intimada para ir no fórum, a cobrança do promotor em se fazer o concurso público, a importância, cobrando 2 vezes eu tive que ir lá, tive que assinar lá o termo o TAC, o termo de reajuste de conduta, assim, no sentido de cobrando mesmo a Câmara que faça o concurso para o controle interno e outros cargos que tinha na época. Então é inquestionável a importância do controle interno.
Então, tudo passa por ele assina, olha o tamanho da responsabilidade dessa função, desse cargo. Então, eu voto a favor, lógico, né? Tem pareceres, de vários conselheiros aí, que tem sim, né? A obrigação nossa está votando sim, a favor. Muito obrigada. Vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, boa noite. Boa noite a todos. Né? Obrigado pela presença. Eu só queria deixar registrado, e confirmando o que o vereador Antônio Marcos disse, e também a Cláudia. Realmente não temos que votar a favor devido aí aos procedimentos e tal, várias pareceres. A única coisa que eu deixei registrado já na semana passada também, esse projeto é o segundo, porque ele veio errado primeiro. Vimos aí, aqui pedimos para corrigir, né? Foi votado aqui. E que pena que o projeto chegou para nós votar quinta-feira passada, e quinta-feira passada foi publicado o edital de concurso. E este cargo que precisa ser concursado não está no edital. Então, a gente... Né? E qual o motivo? Aí até surgiu que o concurso estava sendo feito e o outro concurso tinha sido prorrogado. O outro concurso, até eu disse que, a vereadora para a aprovação, aí eu disse que ele tinha sido cancelado. Aí eu achei aqui o decreto número 02 de 2013, suspende provisoriamente o prazo de inscrição para o concurso público e processo seletivo e estabelece outras providências. Danilo Amansper Alberto Costa, prefeito do município de Bueno Brandão, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os artigos 66, parágrafo inciso 6º, e 89, inciso 1, da Lei Orgânica Municipal, Lei número 562/71 e Lei Complementar número 1601/05. Da motivação. Considerando que essa gestão assumiu recentemente a administração municipal, considerando que ainda não houve tempo hábil para avaliar a real necessidade da administração municipal de que diz respeito à nomeação de cargos e a funções públicas, considerando que odiernamente prevalece perante as cortes superiores o entendimento de que o número de vagas lançado no edital vincula a administração quanto à nomeação dos aprovados. Considerando que esta gestão pretende reavaliar os cargos e o número de vagas lançados no edital de concurso público, decreta, artigo 1º, fica suspenso provisoriamente o prazo de inscrições para o concurso público e processo seletivo número 01/2012. Artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contar. Gabinete do Prefeito, 3 de janeiro de 2013. Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Portanto, esse concurso já para ter sido realizado no início de fevereiro de 2013. Ele cancelou. Normalmente, cancelando o convênio, então esse concurso, ele não poderia ter a prorrogação. Né? Então, por que uma outra prorrogação? Porque nem inscrição, não houve concurso. E agora veio um novo concurso. E, por incrível que pareça, eu, essa semana, por curiosidade, comparei um concurso com as vagas do concurso passado com esse. Esse aqui tem bem menos vagas, menos cargos. Por quê? Devido à crise financeira. O projeto que foi retirado da PAI também é justificativa crise financeira. Né? Fica até a gente votando criar um cargo, mas nós somos obrigados a votar, né? Porque da forma que ele está sendo aprovado, vai ser designado um funcionário efetivo do município. Ele não pode ser, não vai ter novo contrato, ele vai designar alguém efetivo para exercer essa função até que realize o concurso público. Então a gente está criando o cargo, né? Não vai ser contratado, então não vai gerar essa despesa ao município. Certo? Por esse motivo, o meu voto também é a favor. Se me permite uma parte. Pois não. Assim, não é uma conversa assim, com embasamento legal, mas surgem fortes rumores aí, pelas vias públicas de Bueno Brandão,
sobre o atual concurso público, que foi lançado de edital semana passada. Surgem comentários de vazamento de informações do concurso público. Ou seja, dizem as boas, né? Dizem que aonde tem fumaça tem fogo, não sei. Isso nos deixa preocupados, porque mal foi lançado o edital, já tem rumores. Então, que eu vou ser sincero com vocês, que eu não tenho muita confiança, realmente eu não tenho. Temos que confiar desconfiando, infelizmente. É difícil relacionar isso, mas é a pura verdade. Vocês podem ter certeza que eu estou de olho nessa situação. Quero ver, vou ficar de olho nas inscrições, vou ficar de olho no resultado desse concurso. Quero verificar. Se eu notar o mínimo possível de fraude no concurso, a gente tem tempo hábil para entrar com o recurso, junto à esfera judiciária. E outra situação. O gestor público, infelizmente, hoje ele é obrigado a ter que, conforme a vereadora, a vice-presidente mencionou, assinar um TAC para poder fazer um concurso. A Câmara ainda fez a primeira gestão, dos 2 primeiros anos. A Prefeitura, o último levantamento que eu fiz, tinham 131 contratados. 131 funcionários contratados. E isso já não é tão recente, esse levantamento que eu fiz. Porque agora esse concurso público saiu por causa desse decreto, porque estava tudo pronto para fazer em 2013. E mais, dizem, eu não tenho essa certeza, e a gente não tem acesso a isso, que tem também um termo de ajustamento de conduta perante a promotoria pública. Até há um ano, mais ou menos, fui indagado por que não ingressava no Ministério Público solicitando o concurso público. Eu falei, o Executivo Municipal já está ciente disso, ele já está sendo assolado por esta ordem. Realmente, está aí agora. Mas é bom todos nós ficarmos alertas, porque não é questão só de vereador. Qualquer cidadão tem por direito e obrigação de ficar alerta sobre a questão de fraude em concurso público. E que, infelizmente, pode acontecer com qualquer um. Só concluindo, realmente o vereador tem razão, e já o concurso de 2012 ele já era determinação do Ministério Público. E teve essa prorrogação provisória, ficou 3 anos e 3 meses. Foi provisório, assim, né? Só no final do mandato que veio, né? Esse concurso público ainda. Mas tem tempo, né? Vamos aí votar a favor desse projeto. Só deixando claro que não é uma incoerência a gente saber das dificuldades financeiras e estar criando mais um cargo. Mas somos obrigados por lei a votar esse projeto. Uma parte? Então, ele poderia, na época, poderia estar resolvendo a vida dele hoje, né? Esse concurso, poderia ter feito o concurso, e não contratar tanta gente. Então, o concurso seria para ele cancelou no começo, para fazer essa análise, esse estudo, no fim, ele poderia estar resolvendo a vida dele, esse concurso. Né? Com certeza. É que lá tinha os caras não ia evitar tanto, né? Porque eu sei que deu muitas polêmicas essas contratações. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 019/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 019/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 019/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 003/2016, que altera a redação do caput do artigo 1º da lei número 2057, de 23 de dezembro de 2015. Foi retirado. Chegou aqui às 5 horas.
Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 007/2016, que altera a lei municipal número 1976, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Altera a lei municipal número 2037, de 20 de julho de 2015, lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2016, lei número 2048, de 16 de novembro de 2015. O povo do município de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes legais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado a inclusão do programa 1562, abertura, pavimentação e reforma de vias urbanas, ou CINPE, ou SIM, no plano plurianual para o período de 2014 a 2017, a qual será vinculado ao programa 0021, Serviço de Utilidade Pública, com as seguintes características. Primeiro, posto 1562, descrição, abertura, pavimentação e reforma de vias urbanas, ou SINT. Segundo, característica da ação, projeto, atividade, operação especial, novo em andamento. O projeto novo em andamento, contínua, temporário, início previsto 5 de 2016, término previsto 12 de 2016. Terceiro, unidade responsável pela execução da ação, código 0208, descrição, Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos. Artigo 2º. Fica autorizado a inclusão do projeto que se trata do artigo anterior no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 800 mil para fazem a execução do projeto de que o artigo 1º desta lei, de acordo com a seguinte classificação: órgão 2, Prefeitura Municipal, unidade 0208, Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos, função 15, urbanismo, subfunção 458, serviços urbanos, programa 0021, serviço de utilidade pública, atividade 1562, abertura, pavimentação e reforma de vias urbanas, ou SINT. Natureza da despesa 449051, obras e instalações. Artigo 4º. Usa-se-á como fonte de recursos para abertura do referido crédito especial, operação de crédito interno. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Bueno Brandão, 7 de abril de 2016. Danilo Amanso Roberto Costa, prefeito municipal. Justificativo. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a essa egrécia casa projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito especial junto ao Orçamento Municipal /2016 para inclusão no orçamento do município o projeto número 1562, abertura, pavimentação e reformas de vias urbanas, com o intuito de subsidiar o empenhamento das respectivas despesas, sendo que para tal use-se-á como fonte de recursos operação de crédito contratada junto ao BDMG, já autorizada por esta Casa de Lei. Sendo só que se cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Precisamente, Bueno Brandão, 7 de abril de 2016. Danilo Amanso Roberto Costa.
prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 007/2016. Senhor presidente. Com a palavra ao vereador José Raimundo de Sá. Bom, eu sempre justifiquei meus votos a favor ou contra. A minha justificativa é o seguinte: agora há pouco ainda citamos projeto da PAI por dificuldades financeiras. Todos os projetos de dificuldades financeiras. Nós votamos aqui os projetos de reajuste de 0,28, que estava vindo 0,6. No funcionalismo público, por dificuldades financeiras. 6,5 para 11,30. Tanto é que os vereadores aí foram junto ao executivo e conseguiram que ele mandasse o aumento de 11,28, justificando que eu não tinha condições de dar os 11 por dificuldades financeiras. Este projeto está criando uma nova dotação no orçamento. Para refazer as vias públicas, igual já as que foram feitas, já temos dotação orçamentária no orçamento, que são para recursos oriundos de convênio com o governo estadual ou federal. Isto é referente a empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Foi um projeto que foi votado nesta casa e eu votei contra, porque eu sou contra, nesse momento de crise, pegar-se 1 milhão emprestado junto ao Banco do BDMG. Por 2 vezes votei, mas mesmo assim o projeto fomos vencidos pela maioria. Agora está a chance da gente novamente brecarmos isso, tá certo? Com a crise do país, impeachment aí no domingo, arrecadações dos municípios caindo, justificativa que não tem dinheiro para nada, né? Agora, pagar juros junto ao BNDES, e por quê? Veio agora, já estamos aqui com uma convocação de uma extraordinária na segunda-feira, porque senão o município vai perder o prazo junto ao BDMG. Por que o BNDES arrumou recurso ao município, que não é tão fácil assim? Arrumou por quê? As sociedades, as empresas privadas, as quais usam pegar dinheiros junto ao BDMG, devido à crise financeira, estão vendo que o futuro está complicado, deixaram de pegar esses recursos no banco, então sobrou-se esses recursos no banco, o banco está oferecendo ao município. Infelizmente, os municípios estão embarcando. Sabemos, vou votar contra, tá? Porque já votei contra, não sou contra asfaltar as ruas da cidade, não sou contra calçar, asfaltar pedaços de estradas de bairro, fazer em frente os barracões de festa, não sou contra, desde que sejam convênios a custo zero oferecido pelo Estado e pelo Federal, que existe recurso para isso. As emendas parlamentares, é só a gente correr atrás. Agora, eu vejo recurso financeiro através de operações de crédito junto aos bancos, no caso de extrema necessidade. Se você tem aí um caso de calamidade pública, ou que seja na saúde, que seja na educação, que mesmo que se esse recurso fosse para recuperar aquele pedaço da estrada de socorro, eu votaria a favor. Mas nós ficarmos jogando asfalto em cima de paralelepípedo nesta crise, o meu voto é contrário. Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. a gente deve deixar bem claro o que é um crédito especial, o que é um crédito suplementar e o que é um crédito extraordinário. O suplementar, a dotação já existe, ele vai fazer reforço em um outro programa de governo, seja ele qual governo for. Isso é o crédito suplementar. O crédito extraordinário, por exemplo, em caso de guerra, estado de calamidade pública, como por exemplo aconteceu em Mariana. Aquilo lá é passível de operação de crédito extraordinário. Crédito especial é quando não existe dotação para tal. Precisa se criar. Nesse caso, estamos criando um crédito especial. Ótimo. Mas, no entanto, qual é a origem desse crédito? Eis a questão. Foi aprovado por essa casa, conforme a justificativa mencionou, o empréstimo junto ao BMG. Mas é bom deixar bem claro, não foi votado por unanimidade, porque eu, o vereador José Raimundo, votamos contra.
Eu vou elencar um pouco mais. Nossa Senhoria já falou de algumas situações. Por exemplo, vamos já. Parte de saúde, sabemos. Parte de educação, teve até uma explanação anterior à reunião. Parte de turismo, o início do ano não teve carnaval por questões financeiras. Nossa, mesmo. Será que esquecemos disso? Claro que não vamos mencionar a empresa, uma solicitação de valor para a realização do Arraial do Zé Bagunça agora em julho. Por questões financeiras, está lá, assinado pelo chefe de gabinete e pelo senhor prefeito. Não tem nenhuma coerência, aprovar empréstimo, operação de crédito interna, na verdade é só termo técnico, porque popularmente a gente chama de empréstimo. Na altura do campeonato. Se vem um projeto de lei para emprestar 300 mil, por exemplo, para terminar a creche, para equipar uma escola, e hoje eu escutei uma conversa bastante interessante. Se for para construir uma escola, a pessoa levantou a voz e falou para mim, depende de onde ainda constrói. Eu tinha até esquecido desse outro detalhe. Eu falei, você está coberto de razão. Equipar uma escola, construir uma creche, melhorar um hospital, construir um novo posto de saúde. Tudo bem, vou analisar até com mais carinho. Mas, na altura do campeonato, fazer pavimentação de via pública, principalmente em via urbana, via rural até é discutível. Sabemos que a população rural sofre, sabemos disso. Mas parte desse dinheiro vai ser para a via urbana. E aí, cá para nós, vão debruçar sobre isso para tentar ganhar a eleição em outubro. A verdade é essa. Eu já questionei isso quando foi para aprovar o empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Lei 2058, de 27 de novembro de 2015, até peguei e imprimi a lei aqui para poder justificar o meu voto. A verdade é essa, vamos debruçar sobre isso. Não há outra justificativa para isso. Na altura do campeonato é totalmente incoerente, tratando as entidades, a população local de uma forma e querendo fazer obras que no momento não são pertinentes. Isso eu tenho certeza que eu falo. Mas, em momento algum, não podem deturpar a conversa minha e a conversa do vereador José Raimundo de Castro. Em momento algum, eu falei que eu sou contra o asfaltamento. Agora, se o município consegue isso na forma de convênio, ou então numa pequena contrapartida, por que não? O Ministério da Integração Nacional está distribuindo dinheiro. O governo federal está em crise? Não. É verdade que não, tem dinheiro. Basta fazer bons projetos e ter uma certa costa política mais quente, maior, que você consegue dinheiro do governo federal para asfaltamento. Ou seja, isso não me passa a despercebido que é incompetência da gestão pública. A verdade é essa. Estamos colocando o município num barco que não sabe aonde vai parar. Emprestar 800 mil para pagar como? Até eu elenquei para o vereador José Raimundo de Castro, antes da reunião, olha o que fala o nosso regimento interno. O presidente da Câmara só receberá a proposição redigida com clareza e observância do estilo parlamentar, dentro das normas constitucionais e regimentais, e que verse matéria de competência da Câmara. Ponto. Parágrafo 1º. Quando destinada a aprovar, já aprovamos, e ratificar convênio, não é o caso, contrato, sim. Na própria justificativa fala que é um contrato. Acordo ou termo aditivo, a proposição conterá a transcrição por inteiro do documento. Agora eu pergunto para vocês, e vocês têm todo o direito de chegar para mim e perguntar, ou para qualquer um de nós vereadores, quais são os termos desse contrato? Em quantos anos que teremos que pagar esse empréstimo? Qual que é o valor do juro? Se vocês perguntarem para mim hoje, eu não sei responder por quê. O regimento interno está sendo respeitado. O executivo municipal trata esta casa como se fosse um quintal. Agora nós, vereadores, temos que ficar mendigando para uma prefeitura falida, uma gestão falida,
mandar um contrato que firmaram junto ao BDMG para votarmos algo de 800 mil reais? 800 mil reais para a Prefeitura de São Paulo não é nada, mas para a Prefeitura de Bueno Brandão é muito. Quais são os termos deste contrato? Vamos votar às cegas? O regimento interno está aqui, ele tem que ser respeitado. Nós, vereadores, temos que ser respeitados. Por quê? Somos representantes da população. Eu não vou ficar mendigando contrato para gestor público que não dá a mínima para a população. A verdade é essa. Está muito claro. Cadê o contrato? E já foi firmado o contrato, senão não estaria aqui para abrir crédito especial. Agora, se alguém da base governista souber falar os termos deste contrato, eu agradeço, porque eu não tenho na mesa. E muito menos informações de como foi contratado, como foi efetuado. O quanto que o município vai ter que arcar com isso? É uma incoerência total. E mais, venho alertando daquela rodovia Campo Místico há quanto tempo? 2014, 2015, entrei em contato direto com a empresa, vieram fazer uma operação buraco. Relacionei na última reunião, tanto é que foi lido pela vereadora Senhorina Almeida, do trecho em frente à antiga escola da bairro Ponte Alta. Hoje, o senhor Wilson mostrou umas fotos antes da reunião. Uma cidadã com seu veículo acidentou-se no trecho. Deu perda total no veículo. Ótimo, beleza. Vamos votar 800 mil reais, vamos emprestar, vamos asfaltar, vamos ganhar a eleição. E o que já está pronto? Por que não cuida do que está pronto? Tenha vergonha. Dano particular, culpa particular a dano a patrimônio público. Os responsáveis por aquilo lá tinham que ser multados e intimados a fazer a limpeza. Agora, graças a Deus, me parece que o proprietário do veículo vai entrar com uma ação contra a prefeitura. Tomara que faça assim mesmo. Falta uma pessoa, porque eu ainda não me acidentei. Mas se eu me acidentasse, com certeza eu também colocaria a prefeitura na berlinda. A responsabilidade é dela. Enquanto o cidadão, seja ele boembrandense ou qualquer outro município, o cidadão brasileiro em sua totalidade, não cobrar os seus direitos, vamos continuar carregando o peso da má gestão nas costas. Não cuida do que já existe e quer fazer bonito com o dinheiro ali. A palavra à vereadora Cláudia Cristina de Lemissá. Bom, alguém tem que posicionar a favor, né? Já falaram tanto contra, então alguém tem que falar a favor. Meu voto é favorável, porque eu votei a favor, no caso, quando veio para votar o projeto do empréstimo, fui a favor. Sou a favor porque várias ruas serão beneficiadas, vários bairros vão ser beneficiados, todas as saídas vão ser asfaltadas, calçadas, onde não vai ser calçado, vai ser asfaltadas, né? Ou com pedra ou com asfalto. Então, sou a favor, sim, que é um investimento para a cidade. Esse dinheiro vai ser pago a longo prazo. Todos os representantes daqui, do Executivo, todos já passaram, já fizeram também essa operação de crédito. Então, meu voto é a favor. E o que o vereador colocou também sobre a estrada do Campo Místico, hoje eu recebi um telefonema do engenheiro da INPER, que é responsável pela manutenção desse último trecho. Eles me afirmaram e garantiram que terça-feira eles estão aqui. Estou cobrando, ligando direto, que é uma função nossa, está cobrando também. Então, me garantiram que terça-feira, né? Vamos esperar por terça-feira. Então, meu voto é a favor. É só isso. Uma parte, por favor? Sim. Só dizendo que a operação de crédito, realmente, ela é feita, todos fazem. Só que essa é a terceira desse mandato. A rodoviária é financiada, o caminhão, tanque é financiado, né? E também o basculante. Essa é a terceira operação de crédito junto ao PTMG, essa é a primeira, mas tem duas já junto ao BNDES.
que a rodoviária está para se paga, o caminhão, o maquinário que foi adquirido nessa gestão está lá devendo também. Tem aí mais 40 meses ainda para frente para estar pagando. Essa é a terceira operação, em momento de crise. Né? Lá, quando foi para fazer o da rodoviária, e eu comprar o maquinário, nós dois votamos a favor, porque lá não tinha crise, lá tinha dinheiro. Né? Hoje a situação é diferente, então a gente tem que acompanhar aí a evolução das coisas e o andar da situação econômica do Estado, do município e do país, né? Por esse motivo que nós somos contra. Peço ao presidente, a vice-presidente Cláudia Cristina, será que assume a presidência da mesa pela nossa? Passa a palavra ao ministro vereador Joaquim Felix Simões Filho. Senhora presidente, primeira secretária, boa noite, boa noite. Boa noite. Eu quero parabenizar o executivo, o chefe do executivo e toda a sua equipe por ter conseguido colocar o município do Bom Brandão a ter esse crédito, né? Ter crédito para esse financiamento. Porque não é todo município que, infelizmente eu digo isso, que não é todo município que tem essa chance de fazer esse empréstimo. A gente faz empréstimo quando a gente está em crise. Para conseguir fazer algumas coisas, temos que emprestar o dinheiro. Seria bom se a gente conseguisse realmente emenda parlamentar, né, que seria o ideal. Mas a gente sabe que é difícil. Embora tenhamos conseguido algumas emendas parlamentares, né, tanto da oposição quanto da situação. E quanto ao orçamento também que vai ser feito aí, não vai ser colocado em cima do orçamento não, vai ser retirado todo o orçamento, vai ser colocado o asfalto. Vai ser o asfalto mesmo, onde vai ser. E as pedras vão ser feitas a outros locais aqui na zona rural. E 800 mil, pessoal, é lógico, eu concordo que é bastante dinheiro, mas no orçamento de quase 20 milhões, eu acho que não vai ter problema. Eu sou assim, eu penso positivo. Né? E eu acho que não tem motivo nenhum para a gente votar contra isso aqui, porque já está mais difícil foi conseguir o financiamento, foi aprovado por essa casa. Eu acho que agora é só aprovar esse projeto para que esses serviços sejam feitos. E é um benefício para a população paga, porque tudo tem um custo, né? Mas é um benefício para a população, ruas bem calçadas, asfaltadas. Eu acredito que não tem porquê nós vereadores votarmos contra. Eu respeito a posição aí, mas vai ser, eu acho que votar contra é votar contra aquilo que eu sempre falo, é votar contra a cidade está melhorando, está ficando bonitinha. E o prefeito tem cuidado sim das coisas públicas. Eu acho que na medida do possível falta muito, mas tem cuidado sim com carinho, a gente acompanha o trabalho aí do executivo. Então eu peço que, eu acho que não é necessário, respeito também, não estou pedindo para votar a favor nem contra, eu só acho que não há necessidade, motivos para votar contra. Porque já está o dinheiro aí, já conseguiu o empréstimo, vou repetir de novo, não é toda a cidade, não é todo município. Se o município de Bom Brandão teve o acesso a esse crédito, vem mantendo as contas em dia. Só uma parte, senhor presidente. Sim, mas... Ainda bem que o asfalto não vai ser sobre as pedras. Porque se fosse, nós íamos, como disse o vereador, teríamos que fazer manutenção naquilo que nós temos, não estamos conseguindo. Olha aí as ruas que foram feitas aí em cima das pedras, a situação que estão ficando. É mais problema lá na frente. Ainda bem que, só que esses projetos têm que estar juntos aqui para a gente analisar isso. E o contrato, para a gente estar sabendo disso. Nós não sabemos disso aí. Né? Se vocês são da base, eles sabem. Eu, desde março de 2013, eu não entro na prefeitura, porque praticamente eu fui botado de lá para fora. Eu não voltei na mais, o vereador João Francisco é testemunha disso. Desde março de 2013, não voltei mais na prefeitura. Porque eu não tenho acesso. Peço documentos aqui, os documentos não vêm. Está aí os dois ofícios lá, pediram e agora não responderam. Tem um que foi reiterado 5 vezes, faz
Foi protocolado em dezembro de 2014. Então, aí vocês têm, mas a gente não tem. Ainda bem que pelo menos alguém deve ter acordado e visto que o que foi feito aqui não se deve. E tem local aí que nem foi terminada a obra ainda. E o asfalto já acabou. Né? Como a de Socorro, a gente viu aí. Se fosse para recuperar aquele pedaço do Machado, né, lá do Gesso Borges até na divisa, com certeza eu votaria a favor. Né? Porque o meio lá é bom e a parte de cá está sob garantia. E lá é a obrigação do município. Agora, mas infelizmente, né, ainda bem que as pedras vão ser reaproveitadas em outro local, tá certo? Pelo menos mal. Né? Isso, né? Uma das condições para liberar esse recurso foi não colocar acima das pedras. Isso, e retirar as pedras. Então, isso são coisas que está ecologicamente correto. Tá certo? O que foi feito aqui está tudo fora de normas. Avenida Bom Jesus, aqui, essas ruas, as ruas que foram feitas asfaltadas aqui, tudo fora dos padrões e normas estipuladas dentro do nosso país. Pelo menos acordarem dele. Mas mesmo assim, eu continuo votando contra. Porque em momento de crise, eu não faço empréstimo. É a mesma coisa se pegar cheque especial. Hoje está aí a pesquisa do país. 61% dos brasileiros no Serasa. Endividado. Devido ao quê? As facilidades devido à crise. Daqui um pouco o município vai estar nessa, né? Aí não vai ter dinheiro para pagar pai, vai ter dinheiro para pagar o hospital, pagar professores, né? Está aí as escolas sendo construídas, a creche sendo construída, funcionários para o próximo ano, aí, para a hora que inaugurar, né? Com dívidas. Agora, se não tivesse dívida no BNDES, se não tivesse outros financiamentos, quem sabe poderia ter sido. Mas vamos quitar o que já tem e depois a gente faz. E outra coisa, quem sabe se ele reeleger, ele vai pagar. Se ele não reeleger, ele vai deixar para o outro pagar. Né? Já tem dívida para o outro pagar, ele vai deixar também. Né? Vamos pensar positivo. Né? Convido ao vereador, o presidente, para assumir essa cadeira. Senhor presidente, por gentileza, a palavra. A palavra ao vereador João Francisco da Silva. Boa noite. Boa noite. Digníssimo senhor Joaquim Feliz Simões Filho, presidente da Câmara de Guarandão. Senhora Cláudia Cristina de Lima Sá, boa noite. Vice-presidente da Câmara e vereador de Guarandão. Senhora Helena Almeida, secretária da mesa diretora, boa noite. Digníssimo senhores vereadores, boa noite. Conselho aqui presente, professoras, Claudinha que trabalha com a gente aqui, o Wilson, né? Muito obrigado por estar presente aqui. Eu já votei a favor a primeira vez e vou justificar meu voto a favor de novo. O porquê? Eu sei que, além das ruas que vão ser asfaltadas, tem um lugar aqui em Guarda Brandão que tem passado por enchente muito grande e judiando de casas que o proprietário veio reclamar aqui já 1 ano atrás. E eu sei também que com esse dinheiro vai consertar os lugares que estão dando enchente, ali na rua Califórnia. Então, se vier pedir já, há 2 anos atrás estão pedindo, agora tem a chance de consertar, arrumar. Se está conseguindo um empréstimo, vamos consertar, vamos melhorar. Outra coisa, as pedras não vai mais colocar asfalto por cima, vão colocar asfalto tirando as pedras. Essa pedra vai servir para fazer as pracinhas da zona rural de Guarandão. Como, por exemplo, no bairro Boa Vista dos Barbosa, Boa Vista do Crespim. Já sei que vai fazer, já pedimos, vai fazer aqui nos Piquiras e nos bairros aí. Então a gente sabe que está desmanchando uma coisa, consertando de um modo especial, que não vai dar muito prejuízo, mas as pessoas estão passando aí, com os carros quebrados, e vai melhorar aí os bairros, a cidade aí, está consertando e arrumando para todos os bairros, onde tem as festas. Eu acho que é uma coisa muito importante. Se tem a chance de arrumar o dinheiro, fazer o quê? Não sabemos que o prefeito vai ganhar para pagar, né? Com certeza vão pagar, né? Porque se não pagar, fica de frente, aí não tem como tocar a prefeitura. Com certeza está analisando já a quantia que vai pagar. Porque nós não podemos pensar só em coisas ruins, tem que pensar em coisas boas também, né? Eu acho que é hora de agora
aguardar uns dias aí, para ver como que fica isso aí, esses problemas que estão acontecendo no Brasil, e vamos torcer para que tudo dê certo, mas torcer muito para a nossa cidade de Brandão também. Isso que eu tinha que dizer a vocês, muito obrigado. Me permite uma parte, senhor João, por gentileza? Permito sim. A questão é a seguinte, sobre pedras, asfaltamento sobre pedras. A CETOP não permite mais tal aplicabilidade. É uma determinação da Secretaria de Obras Públicas do Estado de Minas. Isso eu já sabia em dezembro. Não vim relacionar a ninguém, mas eu já sabia. A partir de janeiro de 2016, não pode mais ser aplicado CBUQ sobre poliedro. Esse é o termo técnico a ser relacionado. Ou seja, não pode asfaltar mais em cima de pedra. Tem que ser no solo. O primeiro ponto é esse. Não é porque a prefeitura está dando de boazinha, não. É porque tem proibição, senão eles faziam em cima das pedras. A verdade é essa. Segundo, Rua Califórnia. Quando a dona Nina, desculpa chamar pelo nome popularmente denominada, conhecida, mas quando a dona Nina veio aqui sobre aquela questão da Rua Califórnia, o problema não é a Rua Califórnia. O problema é a água proveniente desde o Clube Montesino, que vem descendo pela Rua Pará, ela vai desaguar na Rua Amazonas, no trecho que desce pela Rua 12 de Outubro, que vai alagar a Rua Califórnia. Então, a solução não é a Rua Califórnia, a solução ali é paliativo, tem que ser preventivo. Que parte desses 800 mil, então, que seja gasto dessa forma. Vamos ver se vai ser. Certo? Terceiro, ótimo, urbanizar parques rurais, comunidades rurais. Excelente, continuava melhor ainda, porque lá precisa mesmo. Porque aquilo que foi construído há tempos atrás está sendo, né? Por essa gestão está tratando como se fosse algo emprestado. Agora, beleza, agora vamos lá, vamos fazer a pavimentação entre a escola, vamos recuperar a nossa, isso, vamos recuperar os nossos votos para ver se a gente ganha, porque o que fez até agora só foi denigrir a imagem daquela comunidade. E mais, via pública, eu vou lá e pavimento 500 metros na Santa Rita, como foi feito. 500 metros nos Piquiras, 500 metros nos Machado. E o restante para essa população chegar até Bom Brandão? Vamos ser sinceros. Não dá. Não tem jeito. É debruçar em algo falso. É debruçar em algo que não tem firmeza, que não tem embasamento. Pelo que eu tenho notado, vai passar a aprovação do projeto, ótimo, respeito a opinião de cada um. Mas que seja bem aplicado, porque isso vai gerar, sim, dor de cabeça para o gestor que for pagar isso daí, independe de quem seja. Vereador José Gabriel Cardoso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto. Primeiro turno, eu vou votar sim. E vou ver aonde vai ser usado esses 800 da semana. Se eu não tiver na minha mão escultura, eu sou contra. Já vou ser bem claro, e vou ser bem claro nisso aí, que vou votar para a continuação, mas tem o seguinte, o único que eu posso ser contra. Daí, o que eu não vi os lugares que lá ia assaltar, mesma coisa, até o meu pai lá, estou sendo prejudicado, porque diz o prefeito que não vai assaltar, e é isso ele falou para mim mesmo. Então eu estou dando essa coisa para dizer que eu não sou contra o trabalho, porque eu estou roubando para fazer carçamento nos outros lugares. Mas é porque ele falou saúde e educação. Então, eu acho que eu vou votar a favor, porque eu não quero salvar ninguém. Mas só que tem, segundo turno, eu posso votar contra. Obrigado. Essas águas aí, pessoal, o senhor não quis dizer, a Califórnia é aquelas que vêm lá em cima, na rua. Então, não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 007/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 007/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Não. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Não.
Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 007/2016 foi aprovado em primeiro turno por 5 votos favoráveis e 2 contrários. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei complementares números 013/2016, 014/2016, 015/2016 e 019/2016, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres e redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicita a presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de lei complementares números 013, 014, 015 e 019/2016. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2016, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 014/2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 014/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 014/2016, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 014/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2016, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 019/2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 019/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 019/2016, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 019/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Convoco reunião extraordinária para o dia 18 de abril de 2016, às 19 horas, para discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 007/2016, que altera a lei municipal número 1976, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Altera a lei municipal número 2037, de 20 de julho de 2015, lei de diretrizes orçamentárias.
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2016, lei número 2048, de 16 de novembro de 2015. Senhor presidente? Honorável vereador José Raimundo de Castro. Como foi colocado aí já nos reuniões passadas, e eu te trouxe umas fotos e alguns vídeos, gostaria que você considerasse o tempo aí para mim, senão não dá tempo de me falar 10 minutos até a gente se ajeitar aí, né? Deixa eu só desligar essa coisa aqui. Isso diz a respeito, que até foi comentado aqui, a respeito da instituição hospital. Na reunião passada, quando foi colocado no anterior, né, colocado por Vossa Senhoria e pela vereadora Cláudia, quando eu coloquei o recurso financeiro da reforma do hospital. E Vossa Excelência colocou que a Prefeitura disse, se não me engano, se eu estiver colocando diferente, por favor, corrija. Mas, segundo as informações lá do município, que aonde foi feita a reforma teve que quebrar tudo de novo, não é isso? Grande parte dela. Grande parte dela. Então, tem as fotos, enquanto você vai passando as fotos, os filmes eu vou estar falando aqui e depois eu volto aqui, porque senão não dá tempo. Então, quanto ao recurso eu disse que é o seguinte, que o município de Bueno Brandão, a atual gestão, não usou recurso do município, porque o recurso estava na conta. Em dezembro de janeiro de 2013, na conta 11.0418, tinha um saldo de 224.930,62. Portanto, tinha 33% do recurso para a obra, que a obra estava estimada em 679. O prefeito assumiu em janeiro, o convênio vence em 31 de dezembro. Ele pediu a prorrogação desse convênio. E aqui o Estado aprovou o convênio, e aqui no parecer técnico diz o seguinte, parecer técnico, convênio 1506, Bueno Brandão, objeto, obra de reforma do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, data da publicação 2/7/2010. Estado obra confirmada conforme monitoramento, 83% dos serviços executados. Então, tinha 30% do recurso ainda na conta, e faltava 17% da obra para ser terminada. Então, quando eu disse esse valor, está aqui os documentos, tenho todos os recursos, os extratos da conta, estão todos. Trouxe algumas fotos, essa aí algumas de centenas, e os filmes que eu vou passar daqui a pouco, é algumas de dezenas, tá certo? Aí já é a cozinha nova, né? Que a foto não está muito boa, mas está com piso, está com a pia. Atrás, não sei se já passou a pia, aí é o corredor, onde vocês viram que lá estava quebrando, foi quebrado sim para refazer, tá certo? O corredor já refeito, depois que fez não foi quebrado. Quebrou-se um banheiro. Aí, o meu questionamento, que inclusive eu faço, que se a enfermaria, que antigamente era com taco, olha como ficou agora, tá certo? Olha como que era o antigo corredor, né, com forro de madeira, a enfermaria com tacos, tá certo? Então, o que foi feito não foi quebrado. A antiga, onde era a cozinha, tinha um pé de chuchu dentro da cozinha, né? Olha a cozinha do hospital como que era. Né? Aí depois, esse era o corredor que chega na lavanderia. E se alguém tiver a antiga lavanderia, aonde era a cozinha que não tinha telhado, que o município assumiu o compromisso, o hospital comprou a madeira e a telha. Isso é feito de acordo com, como o hospital não tem planta de instalação hidráulica e nem de rede de esgoto, eu tirei foto de tudo, tá? Tenho lá comigo guardado, que não tinha projeto. Os funcionários, gostaria que vocês observassem os funcionários da prefeitura que estão trabalhando. Esses funcionários trabalharam na administração passada. Esses funcionários não trabalharam nessa administração. Está aí fazenda,
a cobertura, né? Aí, outra coisa, o município assumiu, está aqui a planilha, que eu coloquei para vocês, que desde o começo eu estive lá. Então tem a planilha que vão fazendo o pagamento. Qual era a obrigação? Partes que toca a prefeitura. Demolição. Vocês podem ver que tem funcionários da prefeitura que estão demolindo. E a firma atrás construindo. Porque a demolição era por parte da prefeitura. Demolição de piso cerâmico, é o que eles estão fazendo. Demolição de telhado. Demolição de laje. Demolição de forro. Engradamento, cobertura de telha, calhas e colocações. Entendeu? Aí, olha, aí é aqueles canos que estão ali, volta um pouquinho, ó. Esse aí é os canos do oxigênio, não tem planta. Eu fotografei tudo antes, que se alguém precisar no futuro, sabe aonde está o cano do oxigênio, como que é, entendeu? Aí veio aqui, olha, mais da prefeitura, lixamento e pintura das paredes externas. Não foi a atual administração que fez esse convênio, ele cumpriu o convênio que estava assinado, isso já estava previsto. Pintura acrílica com massa, PVC, limpeza geral da obra. Tudo bem. Se foi quebrado, e como está gravado, nós, como os vereadores, como os fiscais do povo, nós temos que tomar uma atitude. Porque, segundo o ofício que a engenheira responsável nos respondeu, ela disse que a empresa abandonou a obra e não deu satisfação ao município. Deixa eu achar ele aqui. Venho pelo presente, em resposta ao memorando 147, informar que a empresa construtora Monpreira Limitada abandonou as dependências do hospital. Olha, se puder, você quiser passar o filme para mim, Dani, por favor, pode passar no filme e eu vou falando aqui. Faça aqueles 3 primeiro, depois você deixa aquele mais longo para o final. Venho por meio do presente, em resposta ao memorando 147 de 2015, informar que a empresa construtora Monpreira Limitada abandonou as dependências do hospital e não protocolou junto a este departamento nenhuma documentação justificando o abandono da obra, nem tampouco solicitou a prorrogação do prazo do contrato, haja visto que o contrato teve sua vigência expirada em 14 de 10 de 2015. Poxa, se a empresa não concluiu a obra, fez serviço mal feito, não entregou a obra, tem 5 anos de garantia, por que a prefeitura vai fazer serviço que é a obrigação da empresa fazer? Aí até está os funcionários, onde foi colocada a lavanderia dela. Daí, para eles, estar trabalhando, que está até hoje lá. A Márcia conhece isso, viu lá a situação que está isso aí hoje, né? Está desse jeito lá ainda hoje. Não conseguiu. Está instalando os equipamentos novos que está lá, hoje terminou de instalar, lá na lavanderia. Olha para vocês verem o que foi feito, foi derrubado, foi feito novamente, entendeu? Foi destruídas as paredes. Não foi feito assim, pintura e mudou, coisa não. Foi feito novamente, entendeu? Realmente, olha, foi demolido. Isso, alguns filmes e algumas fotos. Quem quiser mais, eu tenho o maior prazer de estar lá, entendeu? Pode ir para o outro, Dani. O corredor durante a reforma, onde começou a reforma, entendeu? Você vê que praticamente foi feito de novo o hospital, né? Então realmente teve quebradeira, mas não foi isso que quebrou o que se fez. Quebrou-se o que precisava quebrar, entendeu? Agora isso não justifica, né? Agora, tenho aqui por que a empresa abandonou também o serviço e deixou, tem um documento da própria prefeitura dizendo que por momentos de crise que a prefeitura estava passando, que eu fui participação, caiu e tal, ela não teve condições de contratar pedreiro e eletricista para pôr lá. Jogou a culpa da crise financeira de novo. Vocês sabem disso, foi lido aqui esse convênio, né? Então, queria deixar isso aqui a público, e quem quiser ver, está aí. Filmei tintim por tintim, fotografei tudo documentado. Tem as fotos de quando fez o projeto, aonde ia ser essas intervenções, como era, quando fez e como ficou. Tá certo? Então está à disposição, quem quiser ver. E outra coisa, nós como vereadores, nós temos que tomar uma providência. Se o município botou pedreiro, botou material e pagou coisa que a empresa tinha que fazer, está errado.
Tá certo? Porque não recebeu nem obra. Não tem o documento comprovando que a obra está concluída. Então, enfim, a empresa não terminou a obra ainda. Por que a prefeitura está pondo recurso lá? Sendo que a empresa que tem que fazer. Agora, a prefeitura tem que fazer aquilo que estava previsto para a prefeitura fazer. E isso eu estou falando porque este convênio não é com o hospital. Este convênio é com a prefeitura. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Esse convênio é a prefeitura e o hospital. Quando foi feito esse convênio, foi feito um comodato, como se o hospital fosse da prefeitura para poder fazer esse convênio. Hoje, se vocês falarem para mim, mas o prefeito está ajudando a fazer nada. Com certeza, hoje ele tem que ajudar, porque hoje o prédio do hospital é da prefeitura. Foi registrado uma escritura de 1962 e o prédio é da prefeitura. Então, hoje não está errado, mas na época que estava esse aqui, estava errado. Porque o prédio não era da prefeitura, era só um comodato. Hoje, o prédio, 100% do prédio do terreno, ele é da prefeitura, que foi registrado no cartório, tem a certidão e está lá, entendeu? Então, isso eu trouxe porque os extratos da conta, desde o começo, o convênio da Montreira, no hospital tem uma cópia, essa aqui é uma cópia minha, entendeu? Desde a época que entrou e tal. Então, quando eu coloquei isso, Dani, tem mais um? Quando eu coloquei isso, aí a pediatria, olha como foi feita a pediatria. Agora não dá ver tudo, né? Com 5 minutos de conversa. Não, tudo bem, ela só vai passar mais esse filme. Então, eu queria deixar claro assim para vocês que está aqui, quando eu falei assim do recurso, não é isso. Lógico, o município está pagando, está aqui os empenhos, né? Nós temos aqui, ó, os empenhos. Desde que começou, olha, primeira medição, pagou-se 48 mil, pagou-se em 16 de 11 de 2011. Segunda medição, 62 mil, no dia 16 de 12 de 2011. Terceira medição, 77.888,06, 30 de 1 de 2012. Quarta medição, quinta medição, sexta medição, sétima medição, até na 12ª medição eu tive contato. Depois eu não tive mais, eu perdi. Mas está aqui. E quem assinou aqui? Tem a declaração de uma comissão. Se tem falha, infelizmente a falha não foi minha, quando eu trabalhei lá, nem da administração do hospital. Porque eles têm aqui, ó, uma ata. E na ata, não vou ler tudo porque é muito grande, o tempo já acabou. É muito papel, a gente fica meio perdido. Aqui, ó. Não, é esse mesmo. Aqui, ó, nós estamos cobrando pedreiro, mas está aqui, ó. Aqui, ó. Para todos será para a comissão. Deixa eu pegar antes aqui. Todos foram informados que as obras de reforma do hospital se iniciará nos próximos dias. Essa ata foi do dia 28 de agosto de 2011. O senhor prefeito indicou uma comissão para acompanhar as obras. A comissão será composta pela engenheira Cássia, pela chefe de gabinete Silmara e pelo assessor jurídico Carlos Miguel. Então, existiu uma comissão para fiscalizar. Né? Na minha opinião, isso é errado. A prefeitura não poderia ter ido lá e quebrado. A prefeitura tinha que ter exigido que a empresa fizesse. Mas é desperdício de dinheiro público. Porque ainda resta saldo na conta. Né? Quando ele pegou, estava com 224. O último relatório que eu tirei aqui, olha, que infelizmente a prefeitura ela tem que estar informando, eu não sei o porquê. Mas eu emiti esse relatório aqui, olha. O último saldo da conta, eu peguei no CIF Network. Está com 29 mil reais. Exatamente, deixa eu achar um número. 11.041. Tem muito pequenininha, né? A idade vai avançando, a gente não vai enxergando. Isso aqui está no CIFET Watch. Todas as contas, né? Esse relatório, ó, todas as contas do município, o banco, a agência, o nome da conta e o saldo que tem na conta. Então, nós, como vereador, né, essa é a nossa função, né? Por isso eu estou colocando, entendeu?
Não sei aí, vocês chegarem, ver se realmente foi isso que aconteceu, se realmente foi a prefeitura que quebrou, por que quebrou, sendo que a empresa ainda não entregou a obra, entendeu? Né? Mas, aqui, ó, conta 11.041, dígito 8. Esse último relatório, 32.397,91. Tá certo? Então, isso só para conhecimento, né, do pessoal, para ver o que foi feito. E quem quiser ver mais os filmes e tal, a gente está à disposição. Né? Eu vou fazer uma cópia, estou esperando terminar a obra, eu ainda estou acompanhando, ainda estou filmando, estou fotografando. A hora que entregar, terminou a obra, aí eu vou organizar, vou ver certinho, vou montar um CD e deixar arquivado, para saber o que é que foi feito. Ok? Então, você vê, realmente não condiz uma coisa da maneira que foi colocado, entendeu? Os documentos comprovam. Né? A palavra é da Cristina, pensar. Bom, foi muito bom, né, que o senhor colocou e explicou, né, mostrou mesmo o que ocorreu, mas na época que eu fiz o comentário, posso estar equivocado nesse momento agora, mas eu disse assim, quando o senhor colocou que a prefeitura tinha 10% da obra para terminar e não terminou até hoje. Então, tive um momento que ele assumiu a prefeitura e também que não ajudou com nada. Aí eu disse que sim, que a prefeitura sempre ajudou, não somente essa, no mandato anterior, sempre ajudou, a prefeitura, o pedreiro, né, mão de obra e tudo mais, sempre ajudou. Né? A meu ver, né, eu acho que todos concordam, foi a fiscalização. A comissão que foi montada lá no início, 2011, não fiscalizou nada, porque até né, eu comecei a acompanhar mais depois que eu entrei como vereadora, que eu pude né, acompanhar mais essa obra. Eu lembro que aqueles corredores, todos eles tinham que passar nas corridas, não foi passado. Eu lembro que teve que refazer tudo de novo o serviço. Né? Até hoje tem banheiros lá, precisa ser consertado, não procede isso? Não, o banheiro já foi corrigido. O último estava lá. A massa corrida, uma grande parte da massa corrida, dessa parte aí, o hospital comprou. A telha do hospital comprou, o João fazia parte da diretoria, acompanhou o vereador João, porque realmente não estava no projeto. Tem coisas que não estavam no projeto. Agora, enquanto o prédio era do hospital, quem comprava era o hospital. O hospital vendeu 7 lotes para investir na reforma. Tá certo? Até hoje eu falei, fica assim, os funcionários cobram isso. A população cobra isso. Olha, nós ajudamos, nós fazemos festas, nós contribuímos e tal. Agora, parou a instituição. Hoje, o que acontece? Hoje é o contrário. Hoje a instituição não é mais do hospital, o prédio não é do hospital, é da prefeitura. Entendeu? Então, inverteu a situação. Né? Por que o hospital comprava, está lá as notas fiscais, vendeu lote para comprar telha, comprar madeira, comprou tijolo, comprou massa corrida, comprou PVC, comprou válvula de descarga. Está tudo contabilizado lá no hospital, entendeu? Porque o prédio era do hospital. O hospital fez de 7 lotes para investir no patrimônio que hoje é da prefeitura. É um absurdo, não é? Então, é complicado isso. Como é que você vai pedir a ajuda da população agora? A população ajudou, construiu, o Padre Omar sofreu, a população ajudou, tudo hoje é patrimônio da prefeitura. Foi só concluindo. Só concluindo aqui, vereador. Mas, como o senhor mesmo já explicou, o convênio foi com a prefeitura, então teria essa necessidade de fazer o comodato, e o comodato era por 10 anos, não era isso? Foi feito comodato. Então, é por isso que é da prefeitura, né? Então, agora, só que hoje existe comodato registrado no nome da prefeitura, o prédio é da prefeitura. Tinha que ter sido feito um destaque do comodato. E não existe mais prédio, existe um comodato registrado em cartório. Agora, a prefeitura assumiu, sim, aqueles itens que está aqui na Marinha. E isso foi assumido, inclusive, como já acabou o tempo, já falou e tal, mas tenho aqui os e-mails mandados pelo engenheiro da CETOP para a prefeitura, sabe? São todos aqui. Eu fiz
eu mexendo com essa parte pública, a gente sabe que a coisa é polêmica. Então, tudo, graças a Deus, desde o meu serviço de Secretaria Municipal de Saúde, eu tenho uma cópia comigo, tudo. Tá? Tenho da Secretaria de Saúde, tenho do hospital, tudo que eu fiz está aqui, ó. Olha, dia 15 de março, 2 dias atrás, Cássia, peço para desconsiderar a afirmação abaixo. Os e-mails, está vendo? O engenheiro pedindo para fazer as correções e tal. Aí tem aqui o último que tem aqui, ó, conforme definido em nossa reunião aqui na CETOC, segue lista de documentos que devem ser entregues na Secretaria para que ressalva técnica seja sanada. Peço que observe o número das cópias, solicitando aqui a presença do município lá, porque o hospital tinha que ir, que o convênio era do município, então tinha que ir o prefeito e a engenheira. E eu, como gestor de saúde, estava acompanhando. O prefeito não pôde ir. Aí autorizou que eu e a Cássia fôssemos, e a Claudineia nos acompanhou, que nós fizéssemos o que fosse necessário fazer lá. E nós assumimos o compromisso. Esse compromisso do que a prefeitura ia fazer, o telhado, as pinturas, demolir, se a prefeitura não assumisse isso, essa verba não saía, entendeu? Então, isso foi assumido, eu ajudei, eu assinei, eu acompanhei desde lá, entendeu? Isso eu queria deixar claro para vocês, sabe? Não é? Mudou, né? Mas eu queria deixar claro para vocês que são representantes do povo, também saber o que aconteceu no hospital. A pessoa chega lá no hospital hoje, vê o piso e tal, mas não sabe que foi derrubado parede, que foi feito isso, que foi tocado cano. Pelo menos deu para ter uma noção do que foi feito, né? Tá certo? Então, só mesmo para concluir, como eu já disse, não foi feita a fiscalização. Então, a falha foi na fiscalização, no acompanhamento dessa comissão. Porque a comissão era só no papel, nunca existiu. E foi muito bom o senhor esclarecer isso mesmo. Eu comentei na época, no dia da reunião, não foi por triste, nada, não estou acusando ninguém, né? Mas que houve falha, né? 5 anos a obra até hoje não foi concluída, né? E falta ainda algumas, né, coisas para terminar. Não está terminado. E a empreiteira abandonou a obra, né? Foi isso que aconteceu? Muito obrigada a todos. Obrigado a todos também. Então, pessoal, só dia 18 de abril, então, 2016, às 19 horas, extraordinária. Nada mais a menos a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos.